essa edição da TV Espaço Homem. Mais uma vez, estamos com a honra, né, de entrevistarmos o nosso brilhante historiador e professor Dr. Edson Ittner, né? E ele está em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A gente está aqui em São Paulo, né, capital, e estamos aí numa transmissão via Skype, né, cedinho, cedinho, vocês não imaginam. E vamos conversar com ele hoje sobre uma descoberta de um manuscrito do século XVIII, tá? E são os primeiros estudos de astronomia, né, por um astrônomo americano com o nome de Buenaventura Suárez. Tá? Professor, é uma grande honra, é uma alegria muito grande sempre estar junto com o senhor, que a gente aprende bastante. E deixo aqui aí os seus cumprimentos, né, e vai ser uma pauta muito linda e brilhante para todos os homens, com certeza. Olá, bom dia, Elizabeth, nessa TV Espaço Homem. É uma satisfação muito grande estar aqui partilhando essa grande obra, né? Como você falou, bem cedinho, né, Elizabeth? Tomando um café da manhã. Enquanto todos dormem, a gente estuda, né? A diferença dos campeões, né? Como eu digo, os outros dormem e o campeão treina, né? Bom, então vamos lá. Professor, gostaria assim que resumisse um pouquinho, né, essa parte de quem é especificamente Buenaventura Suárez, para depois nós começarmos a abordar, né, o manuscrito. Eu sei que o senhor acabou novamente aí sendo homenageado, né, junto com o outro seu irmão, que é o Dr. Ed Ittner, com grupos, né, de alunos já doutorandos, e foi muito bonito, vocês estão sendo reconhecidos no exterior por essa pesquisa, né? Então, para quem não conhece, vamos começar. Quem é esse homem que está sendo aí estudado, né? Tantos anos depois, eu até gostaria de saber quantos anos depois, tá? Que se chama Buenaventura Suárez. Muito bem, Elizabeth. Buenaventura Suárez, né? Ele nasceu hoje, onde corresponde ao território da Argentina, em Santa Fé, né? Em 1678. Né? Então, ele é um argentino. E naquela época, todo esse território, inclusive do Rio Grande do Sul, aqui, né, pertencia à província jesuítica do Paraguai, que era uma colônia da Espanha naquela época. Toda essa região, né? Então, ele é um personagem diferenciado, né? Porque ele tem estudos e uma consciência muito profunda da área dele, que foi a astronomia, né? E ele começa a astronomia, né? Não, olha que interessante, não dentro da universidade. Ele começa numa redução com os índios, né? Começa a montar aí o seu espaço, né? Com telescópios criados por ele mesmo, né? Com pedras de cristal. Olha a diferença disso. E, ao mesmo tempo, revela que é um primeiro espaço astronômico, né? Construído aqui na América com materiais próprios. Mais adiante vieram outros instrumentos, né? Então, ele é um grande personagem, ele é um jesuíta, e depois nós vamos continuar vendo por que ele é, Elizabeth, o primeiro astrônomo americano. Ok. É muito interessante, eu dei uma lida no que o senhor já enviou, eu achei muito bonito o estudo que vocês fazem, um roteiro, né, quando encontram uma obra, o senhor, o doutor Eder Ittner, né, e também os seus alunos que estão citados dentro do projeto do estudo, né, muito interessante como é que vocês foram pontuando, né, as páginas que foram encontrando e os destaques que queriam dar ênfase da questão histórica, não é? Quem tivesse oportunidade de ver um trabalho como vocês fizeram, aqui eu não tenho como publicar, mas quem quiser, de repente, conhecer esse relatório que vocês fizeram, talvez seja importante também que a pessoa solicite, porque é uma obra-prima que o senhor fez com os seus alunos aí, certo? Agora vamos lá. A gente então está sabendo que ele é uma pessoa quase com uma vida contemporânea agora, que está nos auges de investigação satélite, esse monte de outras coisas, né?
e ele ter criado, como o senhor disse, aí, dos primeiros equipamentos rústicos, mas chegou numa coisa que atualmente está bastante em moda com a última geração. Nós vamos abordar daqui a pouco mais a questão da astronomia, né? E dos astros, dos estudos aí. Então, doutor Edson, eu verifiquei que vocês conseguiram ver uma década, né, de 1730 a 1740. Qual é a importância, digamos, tá, assim, histórica até para o momento, né, desse pioneirismo dele nessas pesquisas? Como é que, além do equipamento, o que mais que a gente pode destacar, assim, que pesquisou esse arco de hoje, né? Sim. Por que, Elizabeth, na sua pergunta, por que nós definimos essa obra, né, entre 1730 e 1740? Primeiro, porque é o período de mais produção do Buenaventura Suárez, né? E um outro detalhe que nós descobrimos na própria obra, nas próprias páginas dessa obra, é que o último Papa relatado é Clemente XII, justamente nesse período, né, que viveu esse Papa. Não foi citado outro porque ainda não tinha sido eleito. Né? Qual é a importância dessa obra? Né? Porque quando olhamos para o passado, principalmente no período colonial, nós pensamos que é só café, é cana de açúcar, né? São escravos, aquela coisa toda, é índio para lá e para cá. Tem aquelas coisas, né? Me parece que dá uma visão de algo muito só agrícola, né? Mas não é só isso. Esta obra, esse manuscrito do século XVIII, né? Ele revela que naquela época existia modernidade. Uhum. Olha que interessante, né? É. Eles conseguiam fazer a longitude e a latitude, né, dos seus espaços de trabalho. Isso foi algo assim, algo fantástico, né? Então, a concepção daquela época, tanto dos índios como dos jesuítas, é que eles tinham uma visão de espaço, de localização, né? Como se fosse, entre aspas, muito parecido com o nosso GPS hoje, né? Então, isso nos dá uma visão não só de plantação de cana-de-açúcar e assim por diante, né, de café, mas de plantação de longitude e latitude, que localizava os espaços. Então, isso foi uma das né, grandes inovações daquele período que nos faz olhar hoje, né, através de um outro ângulo, né, de uma percepção, né, que havia muito conhecimento naquela época aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, né, na Argentina, no Paraguai, com essas coordenadas e pelo trabalho desse astrônomo. É muito interessante. Assim, eu não tenho muito entendimento dessa sua área nem do que o senhor está apresentando, né? Mas me chamou a atenção uma frase que consta na leitura lá, né? Que as coordenadas de latitude e longitude das 30 reduções e outros países, né? O que efetivamente, para quem não é especialista nas áreas dos senhores, o que quer dizer isso? Qual foi essa, digamos assim, consideração de sendo ele o primeiro astrônomo, né? O que aconteceu? O que quer dizer especificamente isso aqui para nós que somos pessoas leigas? Bom, primeira coisa, né, Elizabeth, como ele observou isto, né, Uhum, revela que ele tinha um lugar de observação, um uhum, lugar técnico, né, com um bom binóculo, né, com aparelhos que ele construiu, e depois vieram da Inglaterra, né. Então, ele observando isto, com a sua ciência, que ele é da astronomia, ele conseguia, né, colocar a latitude e a longitude do espaço onde ele estava, né, de cada redução. E o que são essas reduções? São uhum, espaços, naquela época, da catequese dos índios, né, de convivência com as populações indígenas, né? Então, ele fazendo isso, vendo essas coordenadas, os índios, né, Elizabeth, eles tinham a noção de dizer assim, a redução de São Miguel, né, e a redução de São Nicolau, elas estão em coordenadas diferentes, estão em alturas diferentes, né? uhum, Então, é possível localizar ela na cartografia, é possível uhum, localizar ela no mapa, sem erro de se perder.
né? Não existe mais se perder ali, né? Então, é possível, agora, com o mapa, a partir dessas coordenadas, viajar, né? Tanto se localizar, como sair do seu espaço, né? Ir para outros lugares e, ao mesmo tempo, voltar. E assim também os navegadores, aqueles que vinham da Europa, os jesuítas ou os espanhóis, eles sabiam se localizar também. Isso foi assim, como a gente tem hoje no Uber, né, uma localização. É mais ou menos parecido, comparando, Elizabeth, né, com o que eu estou falando agora. Outra coisa que me chamou muita atenção, né, pela antiguidade, como a gente está falando aqui, por décadas, gente, de 1730 a 1740. Olha que nós estamos agora aí, né? Então, veja bem, eu achei muito interessante que há um destaque também no item que se refere à página 34, onde estão desenhados planetas com seus signos, né? E são os 12 signos de horóscopo. Até hoje, há pessoas que acreditam, outros desacreditam, né? Não tem como fazer profecia, não tem influência no comportamento humano e tal, essas coisas todas, né? Mas, quer dizer, como o senhor refere, tinham indígenas, eram homens, digamos assim, das primeiras sociedades, né, que nós estamos tendo, né? E esses missionários, assim, mas também um inventor, um estudioso, um fenômeno, né? Ele foi um fenômeno, na verdade, né? Um cientista precursor, o que, que a gente vai dizer? Como que ele conseguiu entender isso? Ele que criou, ele que escreveu? Como chegou até nós isso, gente? Sim, olha que interessante isso, Elizabeth. Ah, Nesse manuscrito, né, Buenaventura Soares, ele colocou os planetas, né, com seus signos, desenhos, e também os astros, né, do horóscopo, né, quem é de Gêmeos, quem é de Touro, né, quem é de Libra, com seu signo. Então, em outras palavras, os índios sabiam seu signo, né, e naquela época era permitido, né, naquela época, senão eles não teriam colocado ali, né. E olha só que interessante isso, né? Além da localização das coordenadas de espaço, agora nós temos um espaço simbólico que envolve toda uma tradição da astrologia. É milenar, né, Elizabeth? O que horóscopo, coisa. isso é uma coisa maravilhosa, né? Então, os índios, né, conforme a data do seu nascimento, né, tinha o batismo para isso, né? Eles sabiam qual é o seu horóscopo, né? O índio dizia, tu é o Janvier, mas tu é de Gêmeos, cara. Ah, é verdade, né? Olha que Coisa interessante. incrível. Essa cultura da astronomia, ela entra no mundo da cultura indígena, né? E se vermos, Elizabeth, o horóscopo, né? A astrologia, no caso, né? Ela tem os seus signos, né? De Gêmeos, mas configurado com as estrelas, né? Ok. Está desenhado no céu isso, né? E se olharmos também a tradição dos índios brasileiros, né? Da tradição tupi-guarani, eles tinham também os seus desenhos nas estrelas. Hum, E que olha que coisa. interessante, que coisa profunda isso, né? É. É que talvez seja uma limitação nossa, né? Principalmente também na época minha, de pensar que não tinha, nessa época, aquele período colonial, um pensamento tão elevado, né? Uma experiência de modernidade, de mística também, né? Profunda, e isto realmente aconteceu. Não é uma ideia, é verdade. Os documentos estão mostrando isso, né? Então, ao mesmo tempo, isso nos leva a olhar esse período colonial, com esses estudos, né? Através de um outro princípio, né? De dizer que eram pessoas muito inteligentes. Sim. Eles agiam mais por uma intuição, né? Como se fosse uma revelação interna, eles não teriam bases, mas com o tempo a gente vai tendo as bases materiais que vão confirmar que a intuição estaria mais correta, é isso, né? Eu acho que a percepção que deles é que levou até a gente talvez a ter uma conduta de pesquisa científica, né? Com certeza. Eles estavam vivendo naquele momento, aqui nas reduções jesuíticas, nesse mundo, aquilo que se vivia na Europa, através desses manuscritos, né? E falando em manuscrito, Elizabeth, naquela época
aqui no Brasil, na Espanha, aliás, aqui na colônia espanhola da Argentina, nesses espaços do Paraguai, não se fazia papel ainda, né? Todo o papel, inclusive desse manuscrito, ele veio da Europa. E era muito caro o papel. Então, era muito caro, não dava para os índios, né? Eles aprenderam caligrafia. Então, tinha que ser gente muito treinada para escrever. Porque se borrasse alguma coisa, tinha que botar a folha fora. Que triste. E às vezes, se aparecia um borrão, eles conseguiam arrumar, né? Tem algumas páginas que aparecem um borrão para não jogar a folha fora, né? Então, isso foi algo que me chamou a atenção. E folhas, Elizabeth, por exemplo, na Espanha, né? Inclusive, na Espanha, eles compravam o papel da Itália, de Gênova. Olha. E como é que nós percebemos isso? Por que a gente sabe que o papel era de Gênova? Porque nessas folhas, Elizabeth, do manuscrito, existem marcas d'água que revelam qual a empresa que é. E nós conseguimos ver quais as empresas, né? Que impressionante. Naquele tempo eu já havia essa condição de fazer essa identificação. Se fosse, Elizabeth, se fosse a marca Taiwan, não seria daquela época, né? Mas esses aí vão longe também, viu? Mas vamos lá agora, assim, eu achei tudo que eu pude ler, né, é muito material que o senhor enviou, tentei dar um pouco de ordem, concentrar, assim, né, e não tive tempo realmente de ler outra parte que seria da obra que veio antes, né, mas vamos pensar assim, quais foram as vantagens e possibilidades que as pesquisas e inovações de Buenaventura Suárez acabaram trazendo, né, esse estudo lá desde aquelas épocas, que traz hoje para a sociedade atual. O que que nós nos beneficiamos desses conhecimentos aí tão, né, século atrás aí, e como é que a gente enumera isso em ordem de importância para a nossa sociedade atual? Olha, boa pergunta, Elizabeth. Olha, primeiramente, tudo aquilo que ele fez lá, como esses estudos de astronomia nesse manuscrito, desde quando foi lançado, foi algo contínuo, trazendo algo novo, até hoje, e vai continuar, né? Mostrando como é que era aquela época, né? A, a alta nível de inteligência que tinha, isso foi maravilhoso, né? Nos revela isso. E, ao mesmo tempo, hoje, né? Nos revela um pouco como darmos importância à astrologia, né? Olhar os planetas, né? A ver a história, como é que é a história da astronomia, né? Quem é que começou? Como está isso hoje, né? Uhum. E eu vejo que, como no passado, eu me dei conta, Elizabeth, que nós precisamos também valorizar isso, né? Em cima de nós existem planetas que estão girando, né? E nós somos um planeta também, né? Está girando no espaço, né? Então nós estamos sempre em movimento, né? Nós estamos sempre em movimento, né? Não existe parar, né? O planeta Terra está em movimento, os astros estão em movimento. E eu acredito que nós somos também consequência de todo esse movimento, né? Então, a sabedoria que traz, como estou falando agora, né? É nos darmos conta da importância da astrologia, né? Eu, eu estou começando a estudar a astrologia por conta. E estou vendo que existe uma tradição, né? E essa obra nos levou a nos perguntar assim, como é que está a astrologia no Brasil, né? Uhum. Começou a astrologia em território brasileiro, e aí nós fomos identificar também isso, né? Uhum. Algo assim maravilhoso. E o que nos traz hoje, de novo também, em outras palavras, nós temos a descoberta de um novo manuscrito muito importante. Opa! Qualquer manuscrito do século XVII e XVIII dos jesuítas, né? Ou outros manuscritos, né? Esse Uhum. é algo assim muito importante, não? Então, como é que eu vou resumir, digamos assim, né? Nós somos um campo energético, pelo menos na parapsicologia, nos estudos que tem lá,
né? Se nós nos conectamos com as forças, além de nós, né, essas forças energéticas que estão no ar, no espaço, nos astros, como você está falando, né? Quer dizer, tudo tem energia, eles estão emanando essa energia deles também, né? Então, eu acho muito interessante assim, que diz assim, se eu me conecto através de um fio, uma tomada na rede elétrica, eu tenho a luz que está ali, né? Vou ter o brilho, a luz, a iluminação que está ali, o som, que fica, eu estou querendo identificar pelaquela rede elétrica. Mas se eu não me conecto, nada, não tenho nada para me conectar, eu não tenho acesso à luz, à informação que estaria, né? Pelas vozes, que na verdade é tudo também uma energia, né? A voz é uma energia, e um aparelho capta, o outro não, né? Que está preparado. É muito interessante isso, porque a gente não para pensar, né? E aí falam mal, por exemplo, as pessoas fazem previsões, né? Se a pessoa estudou e ela tem uma noção que quando o astro, sei lá, está mais para o lado da direita, pode acontecer tal coisa, vamos supor, desde as plantas, né? As Sim, plantas também, elas são sim, cíclicas conforme, sim. né? Então, Olha que interessante isso, Elizabeth, que você está falando, né? Se olharmos também as literaturas, né? Mesmo a literatura judaica cristã, a Bíblia, existe uhum, profetismo de coisas que vão acontecer no futuro, né? uhum, Profecias, aquela coisa toda, né? E assim por diante, né? Na Grécia, né? A previsão do futuro, né? No tempo de Atenas. E, e olha como se liga, né? Essa questão quando falamos em astronomia, em planeta, em astros, né? Por exemplo, Elizabeth, Pitágoras, né? Agora me veio, né? Ele era matemático. Então, por exemplo, o Sol era o número 7, a uhum, Terra era o número 6, e assim por diante. Então, tu imagine isto em movimento, fazendo cálculos, né? uhum, Podemos ter outras percepções naquilo que já foi construído pela história, né? uhum, Os homens de sabedoria do nosso tempo e do tempo do passado. Então, acredito uhum, que essa obra, ao menos para mim, né, uhum. oportunizou, eu sei que vai ser para os outros também, este momento de coligação com outras culturas, né, com outras áreas do conhecimento para aprofundarmos mais o que realmente significa isto, né? Sendo que indígenas, né? Eu tenho raízes indígenas muito fortes na família. É, eles têm uma previsão de plantas, por exemplo, o tempo de plantar e o que vai colher, né, pelo tempo, espaço, Sim. naquele período, quer dizer, não está escrito, não tem cartilha, mas eles sabem, não sei se é pelo experimento familiar o que é, né, quer dizer, isso aí é interessante, quer dizer, É, para, por exemplo, assim, quem faz criação de galinha tem um período que é mais favorável, né, para que seja boa a produção aí de descascar os ovos, senão não é tão favorável. Então tem coisas que a gente vai até estranhar, né, que os colonos ainda usam muitas vezes, né, no entanto, funciona para eles, mas nós somos um todo de natureza, me parece que não dá meio para desassociar isso. Essa sim. influência dos ácidos, né, como ele está falando lá, isso tudo tem uma influência mesmo na nossa vida, no nosso comportamento, no desenvolvimento, né? Parece-me que está bem cadeado tudo, né? Tá bem, e isso que você falou é verdade, né? Não sei se foi o teu pai, Elizabeth, mas o meu avô, né? Uhum. Ele ia pescar, ele tinha um almanaque, né? Então ele sabia que em abril era para esse tipo de peixe, ou a época da lua para plantar, ou É. a lua para cortar o cabelo. E isso funciona, não é fantasia isso, né? Isso Uhum. realmente tem uma influência dos astros, né, na nossa vida. Eu não tenho dúvida, né, porque, como você falou, em experiências outras, né, e aquilo que eu já vi, inclusive de familiares, né, é o tempo de plantar, é a lua minguante, é aquelas coisas, não, agora é a lua nova, né? Não, agora É. é a época do peixe, né? E É. tem momentos que a sabedoria dos antepassados, né? E essa Uhum. sabedoria que nos vem
da compreensão dos astros, né, nos mostra, vou dizer assim, o significado do movimento, né, das coisas que estão acontecendo. E se observarmos um pouquinho mais e aproveitarmos isto, eu tenho certeza que vai contribuir muito para a nossa vida, né? Então, veja bem, a gente começou com ele lá e a gente está praticamente agora fazendo uma confirmação ainda, né, no pleno século XXI, que o conhecimento que foi passado, antepassado, usando até mesmo os indígenas nesse apoio, como o senhor está dizendo, né? Quando a gente vai olhar tudo que estava sendo apregoado lá no início, ainda nós temos toda uma ciência a se desenvolver quase, né? Agora, como é que esses homens eram tão sábios no nosso passado para concluir, né, e compreender isso de início, né? Isso aqui é formidável, né? Sim, nós ficamos sabendo que o Buenaventura Suárez, ele tinha contato com astrônomos do mundo todo. Olha. Imagine só, Elizabeth, por cartas, né? Levava 1 mês, 2 meses para chegar na Rússia, para chegar na China. Uhum. E ele tinha as coordenadas também que vinham de lá, do Japão, da China, ou que vinham da Alemanha, por exemplo, né? Uhum. Cartas, né? Ele queria saber de outros países também. Uhum. Pessoas que estavam fazendo astrologia e astronomia na sua época, né? Então, Olha isso que coisa. foi algo assim maravilhoso. Mas a pergunta, Elizabeth, né, que Uhum. você fez, né? É o primeiro astrônomo, né? Por que Uhum. ele é o primeiro astrônomo americano? Porque ele nasceu na América. Pois é, Ele nasceu na América do Sul. América, inteiro, né? Nasceu na América, em 1678, portanto, mas não foi o primeiro a fazer astronomia. Um Uhum. outro, né, um alemão, George Markgraf, nasceu em 1610, pela colônia holandesa, né, lá no Conde lá de Nassau, né, lá em cima, lá em Sergipe, né, ele fez lá um espaço para observar as estrelas. Ele é o primeiro, mas que veio de fora, né, Uhum. colônia holandesa, né, mas o primeiro americano é Buenaventura Suárez. Não Uhum. que um é mais importante que o outro, os dois são importantes. É lógico. Nós estamos falando aqui em nível de história de datas. Então, é o primeiro astrônomo americano nascido. E olha que interessante. Quando os portugueses estavam aqui no sul, né, fazendo os limites do território com a Espanha, eles procuravam esses documentos de longitude e latitude de Buenaventura Soares para demarcar as terras, porque era muito difícil naquela época demarcar terras, não tinha uma referência. Então, eles Uhum. estavam à cata desses documentos dele, né? Olha que É. interessante isso, né? Então, professora, o que a gente está verificando com o senhor é que nunca existiu uma cartilha pronta no passado. As pessoas, elas descobriam pelo experimento, pelo diálogo uns com os outros, né? Para solucionar as dificuldades, eles tentavam inovar, né? E praticamente tudo que nós temos hoje se deu desses primeiros homens que se autodesafiaram, né? Desafiaram a natureza, enfim, né? Para chegar a algum denominador que resolvesse um problema que eles teriam, né? Quer seja no mar, na terra, no plantio, na sociedade, para salvar as vidas, né? Eles acharam meios, né? Com esses estudos todos, sem ter os equipamentos nem nada. Percebe-se que esses homens de antepassado, eles eram mais organizados e mais unidos. Quando um tinha uma ideia de algo que era muito bom, todos se juntavam e todos trabalhavam para que esse algo bom todos desfrutassem de uma forma harmônica, né? E a sociedade progredia, me parece que é isso, não é isso? Exatamente. Então, hoje nós temos um monte de equipamentos e tudo mais. Temos a chance, como você está falando, né, das reuniões até via digital, enfim. E a gente encontra alguns dissabores entre grupos, né, diferenças assim, de discussões que não tem nada a ver para a construção social,
né, para o progresso do país, qualquer outra coisa, uma teimosia, uma coisa meio de criança, o meu carrinho é mais bonitinho que o seu, tem que ser o meu, não é o seu. Sabe aquelas coisas assim que não estão muito equilibradas ainda né, me perdoem as grandes lideranças, mas as pequenas, elas têm que ser citadas, que não estão bonitas no filme, né? A história revela tudo. Eu acho que a grande dificuldade que as pessoas têm é não entender que elas estão sendo historiadas todo o tempo. Essa é a grande vantagem da sua área, que eu acho assim extraordinária, né? O olho é crítico, o olho é clínico, ele está sempre tentando, né, comparar os tempos, o espaço, os resultados, as conquistas, né? E o que nós temos que dizer hoje para os homens, vamos supor, hoje, com tanta tecnologia, dificuldade, gente querendo fazer mal um para o outro, querer o que é do outro, sabe? Essa situação parece estar até incontrolável, eu diria assim, né? Mas o que é para ser um líder masculino hoje, partindo dessa visão que o senhor tem de quantos homens se juntaram, quantos eles se uniram, quantos eles progrediram conjuntos, né? Quanto uma civilização ajudou a outra, tudo que nós temos foi fruto de união, de forças, de experimentos, né, de criar máquinas junto. E nós não estamos tendo, no momento atual, essa percepção, me parece, social, né? O que a gente diz para os homens modernos hoje, assim, para se inspirar nesse progresso anterior, né? Sim. Essa é uma grande pergunta, Elizabeth. E naquela época, né, eu acredito que também é hoje, né, eles buscavam fazer tudo com arte e beleza, né? Uhum, Ter brilho, tudo que dê inspiração, né? Todos os espaços, eles faziam arte e beleza, né? Tanto na casa, como na roupa, como até na sandália, né? Em uhum, tudo, né? Então, essa visão de fazer arte e beleza, ocupar os espaços com isso, na medida que você ocupa esse espaço com beleza e arte, né? uhum, A sociedade melhora, né? uhum, O mundo vai melhorar com essa visão de construir, né? De crescer, né? E com muita unidade e muita partilha, Elizabeth, né? Sem ganância, naturalmente, né? Porque onde tem a ganância, onde tem as coisas não vão funcionar, né? E o motor da arte, da beleza, é justamente o contrário da ganância. É por isso que deu certo, né? Quando começa a envolver muita corrupção, quando começa a envolver algo que é contra tudo isso aí, não entra numa harmonia que é a sabedoria, né? Então, uhum, e o que nós estamos vendo aqui nessa experiência de Buenaventura Soares, que ele motivou o grupo dele, né? uhum. Ele falou que era índio, né? Que era inteligente também, né? E da mesma forma foi esse artigo, né? Que nós escrevemos juntos, o doutor Uhum, Gabriel Utner, né? Um uhum, grande estudioso, com o Rogério Congelos, que é um arquiteto já que trabalha há anos com arquitetura, com a Fernanda, né? Que é uma menina jovem que está sempre estudando, né? Então, cada um faz. O ideal é fazer arte com várias mãos, né? certo. Isso é algo maravilhoso, né? Uhum. O que muitas vezes me parece que está ocorrendo no momento atual é até uma competição entre o próprio grupo, né? Eu que vou ser mais forte, eu que vou dizer, eu que vou mudar, e quem manda aqui sou eu. Aquelas coisas de criança. Papai morreu, quem manda aqui sou eu, né? Então, tem umas coisas meio estranhas, gente, que está acontecendo socialmente, está ficando. A história está registrando isso. Eu acho que é o mais importante que eu quero dizer, tá? Que a gente está aprendendo com o professor aqui, nada é por acaso, tudo que está na sociedade, alguém está registrando, documentando, né? Essas coisas com o tempo virão né, a noção para todos os outros dessas fases, né? Eu acho que o exemplo diário é o melhor livro diário que a gente pode escrever, né? E manter essa integridade. O que eu fiz serve para os outros ou só para mim, né? Eu sou um líder social, eu sou um líder humanitário, eu sou um líder comunitário. Né? Em termos de homens, no momento, me parece que está faltando essas perguntas. Qual é a importância dele na história atual, né?
Sim. conjunto, né? Me parece que é isso, não sei se o que é historiador e é o homem, né? Ai, ai. Elizabeth, o que a gente está observando agora com a tua colocação, né, é Uhum, que naquela época, né, é, existia uma certa estratégia de lentidão e criatividade, né, para dar uhum, certo. Existia um pouco de tempo nisso, né, e naturalmente ele não se preocupou se ia ser melhor ou pior, mas que funcionava e dava uhum, resposta para o seu tempo, né. Que uhum, percebe hoje, Elizabeth, na sociedade, né? E nós somos também vítima disso, né? E às vezes fazemos parte disso. Querer fazer tudo muito rápido, né? E, uhum, por exemplo, na imprensa, eu já percebi, quem quer dar a primeira entrevista sobre algo, né? Mas o uhum. importante é a entrevista bem feita, né? Não importa se vai ser a terceira, ou quinta, ou quarta entrevista, o público vai olhar a boa entrevista, né? Ou Uhum. a reportagem do repórter, né? Ou a boa foto. Isso eu me lembro quando nós descobrimos aquela múmia egípcia, né? Certo. E aí, depois, 2 semanas depois que foi lançado, um jornal fez uma foto maravilhosa. Foi a melhor foto. Ah, mas isso foi 2 semanas depois, mas não interessa, o melhor foi essa foto. Mesmo se for um mês depois, essa Uhum. foto foi a mais linda, né? Certo. Então isso também nos dá uma visão assim de fazer as coisas boas, né? Uhum. E quem vai avaliar é a comunidade, as pessoas, né? E eles não vão estar olhando muito se foi feito ontem ou vai ser depois ou depois da manhã, né? Mas é que foi uma boa reportagem, foi uma boa foto, foi uma boa visão, né? Então, Uhum. já estou percebendo isso, né? Eu creio assim que o que falta mesmo, né, quando a pessoa fica irada ou quer ter um brilho a mais que os outros, dizer quem manda aqui sou eu, que eu acho que o pior problema é essa frase sempre, né? O que quer mandar não é liderar, mandar não é liderar, liderar não é mandar, né? Então, o que se percebe assim, no meu momento atual, e peço perdão aos homens que não têm esse tipo de comportamento, né? Mas o que as pessoas têm que entender é que todo momento está sendo observado, documentado, filmado, fotografado. Alguém guardou a informação, né? Então, eu acho assim, hoje, principalmente na sociedade atual, não há intimidade mais. A gente está sendo invadido de todas as formas, né? Até agora, né, o via satélite é real na nossa vida, né? Quer dizer, está aqui, está a milhões de quilômetros da informação, né? E como é que a gente tem que se preparar agora para essas lideranças atuais, né? Eu fiz mestrado em liderança, tenho vários cursos em liderança, e à medida que eu estou vendo a situação atual, eu penso, temos que reformular os conceitos, temos que reformular os treinamentos, temos que reformular as seleções das pessoas, porque tem gente ainda com o pé lá no passado, que ele gritava e mandava e tinha que todo mundo calar a boca, né? E temos as pessoas que vão dialogar, não, para aí, vão conversar e tal. Quem é o líder atual hoje? Sim, Esse parâmetro, eu acho que a história pode nos revelar muito, né? Quem venceu na dificuldade imensa que era antes, agora todas as facilidades, quem vai se liderar, quem vai se impor, né? sim. E como mudou rápido, né, É. Elizabeth? As coisas, precisa de outros instrumentos, né? O líder de hoje precisa. O líder ele vai ser sempre um líder, né? Mas Uhum. ele vai precisar de mais instrumentos, mais informações, né? Mais conhecimento, como todas as épocas exigem, né? Mas como você está falando, Elizabeth, eu estou muito curioso também, né, para ver como é que vai ser os elementos culturais, os elementos de formação, né, de os líderes que a nossa sociedade precisa, como foi Buenaventura Suárez, né? Ele teve que Uhum. construir. Ele modificou, né? Ele colocou um novo Certo. instrumento, né? É. Naquela época, né? E nós precisamos de novos instrumentos para ver o mundo. Modificou para um progresso social
né, para todos. Não assim, não, eu vou botar no meu bolso e vou embora e não quero saber de nada mais, né? Quer dizer, trabalhar para o social não é assim, um slogan, né? É o que se faz no dia a dia nesse desenvolvimento, né, das pessoas, no acolhimento, né, treinar, dar oportunidade. Quer dizer, eu acho que está faltando isso, né? Essa liderança mais humanitária, mais politizada, né? Eu acho que temos que trabalhar mais e verificar, né, o que tem atualmente, já que os senhores são historiadores, quem é que está nesse nível desse líder do século XXI, né? Que Sim, mudou. Elizabeth, essa experiência de estudo que nós tivemos, né, com esse manuscrito, revela mais, né? Já que a gente quer uma sociedade melhor, como queria naquela época também, né? Modernidade, é oportunizar espaço de arte e beleza, né? Uhum. Construírem, né? Por exemplo, se a gente vai numa escola com criança, experimenta dar uma folha de papel e lápis de cor para ver. Olha só o que vai acontecer, né? A criança fica... E a gente precisa de folha e papel de lápis de cor, né? De novo, né? Mais arte, mais cultura, né? Eu mesmo quero ver... Eu não sou desenhista, né, Elizabeth? Nem pintor, né? Mas alguma coisa a gente pisca sempre, né? Sim. Faz algumas coisas, né? Eu acho que a gente está precisando de beleza na sociedade, de arte, né? Uhum. Proporcionar espaços, né, para isso. Que às vezes, quando não tem uma oportunidade, não tem alguém que oportuniza isso, né? Isso não vai acontecer. Então Uhum. fica só em crítica negativa, só em visões depreciativas do mundo, só isso não dá, né? Não Isso vai para frente. é uma parte de conscientização, mas nós precisamos de lápis de cor, precisamos de papel em branco, né? As É pessoas. incentivar que a outra pessoa também faça e participe, né? Para não ficar aquela coisa concentrada, eu, né? Quer dizer, como que divide essa partilha, como o senhor fala tantas vezes, que eu gosto dessa palavra, né? Essa partilha de liderança, essa partilha de responsabilidades, né? De treinamento, como que a gente vai fazendo, né, uma construção melhor? Você entende mais esse aqui lá, né? Eu acho assim, tá muito fechado em algumas pessoas, Uhum. sabe, que não estão, não, no meu ver, não é uma liderança política, né? Não é crítica a ninguém, é que nós precisamos oportunizar as outras pessoas também, treiná-las para que a sociedade evolua, né? E eu acho que essa capacidade nova agora é ter coragem para pesquisar, inovar e renovar, né? Porque nada estagna, né? Nós estamos numa roda que todos os dias as coisas têm que se renovando, né? E sua presença, sua calma, sua paciência, a segurança com que você traz muitas vezes todas essas informações, né? Falando antes de uma múmia, agora está falando aqui, né, de um destaque de um sul-americano, quer dizer, ela inovou o quê? Ela mostrou para nós assim, o tempo e o espaço revelou o quê, né? Quais ferramentas vocês tiveram que criar? Imagina que coisa linda, né? Quantas sabedorias atrás que vocês viram? Quantos prêmios? E era só uma múmia, né? Mas todos nós aprendemos, né? E agora, de novo, quer dizer, nós estamos diante do quê? Poxa, o cara era astrônomo, o cara fazia, né, entendia de astros e estrelas, mas também entendia da influência dos astros e estrelas na vida das pessoas. Pois, parar assim e dizer, como? Naquele tempo ele sabia isso? É, naquele período colonial, né? Que a gente estava cavalo e Como? arado e a cabeça nossa hoje não é mais, né? A gente não pode desprezar ninguém. Quando uma pessoa tem um conhecimento, uma sabedoria, né, e outros interessam, não é roubar a pessoa, não sequestrar a pessoa, deixar fechada num lugar e não, agora nós vamos adular dessa pessoa e destas coisas que essa pessoa faz, ou pensa, ou escreve, né? Então, aí passa a ser cárcere privado, não é mais, né? Então nós temos que trabalhar mais nesse sentido assim, né? Que os homens se reúnam, alguém tem uma inovação, todos trabalham, todos aprendam, todos desenvolvam, não é mais ou menos isto? Justamente. Inclusive, Elizabeth,
O importante é se expressar, né? Uhum. A resposta do futuro, né? O futuro encontra respostas, né? É, na verdade, de cada um, né? É importante se expressar. A coisa mais difícil é quando não existe a expressão, né? Uhum. De qualquer realidade, né? Então, isso que estamos fazendo hoje aqui está sendo algo que está contribuindo bastante, tanto para mim, como para você, e como para quem está nos escutando e para Uhum. quem está ouvindo essa descoberta. E olha que Uhum. interessante, Elizabeth. O Buenaventura Soares está ali a longitude das 30 reduções, Uhum. também é um dos outros países, como Paris, Rio de Janeiro e assim por diante, né? Uhum. Chile, né? Lima, astronomia, só tem isto nesta obra. Ele fez uma Sim. obra que publicou lá em Portugal, né, em 1744, mas é uma outra coisa. O único estudo dele que diferente está nessa obra, aí por isso a grandeza desse manuscrito. Mas esse manuscrito tem mais coisas. Ah, Tem muita coisa nesse manuscrito, né? Que aos poucos está sendo revelada, né? Uma teria que história te... específica do Japão e da China. Ah, Interessante. olha, então eu estava pensando dividir por etapas, por grupos de povos, por datas, não sei como é que vai ser, eventos, né? Resultados, talvez. Ficaria muito lindo para fazer eventos mundiais até a respeito, porque pelo que eu estou vendo, é algo que toca o coração de todos nós, essa sabedoria, né? Vai influenciar desde da criação de alguma coisa numa horta, numa roça, numa fazenda, né? Até a nossa vida, a nossa saúde, os animaizinhos que a gente tem em casa, a planta, né? Como você está falando, né? O jardim é uma horta, a água do rio, a água do mar, todos vão ter essa influência, né? Que ele descobre isso de uma forma que eu acho que Deus que enviou para ele, porque como é que ele ia descobrir isso e as coisas se ajeitarem até os tantos séculos depois, né? Aí, não é verdade? Sim, era um gênio, né? Eu percebe que era um gênio. Então, Hum. a obra está aí, Elizabeth, esse manuscrito, e nós estamos, como falei, descobrindo mais coisas. Olha só, Certo. que naquela época, eles sabiam o que estava acontecendo na China e no Japão, o que estava acontecendo lá na Rússia, inclusive, né? Sobre o Uhum. que era lá os moscovistas, né? E outras situações, tem, além da astronomia de Buenaventura Soares, tem astronomia daquele que ajudou no calendário gregoriano, o Hum. alemão Cristófilo Clavius, né? Hum. Faleceu um século antes. Tem muita sabedoria nessa obra. Não, a coisa é incrível, né? Coisa, né? São enviados mesmo, né? Por quem criou tudo no tempo e no espaço, né? Porque eles também, Sim. uns dão nome, outros dão nome, mas enfim, é uma sabedoria que rege tudo, né? Não tem E jeito. eu tenho certeza, Elizabeth, que estávamos falando antes, né, que vai ficar no link o acesso a esse artigo que Sim. escrevemos, né? Vale a Uhum. pena ler esse artigo. É um acréscimo assim que a gente está lendo e o cérebro já está É, agregando direto, né? muito excelente e a sua presença para nós é muito gratificante. Quero dizer para as pessoas que ele começou a gravar cedinho, né? Estava corrigindo o que eu estava passando nas minhas perguntas, né? Eu acho que ele mal teve tempo de tomar café e está aqui dando atenção para nós. A minha gratidão eterna tá por essa consideração, né? Eu gosto muito quando uma pessoa que é tão genial quanto o senhor e bem-sucedido como homem profissional, né, possa estar aqui na nossa TV Espaço Homem e conversar com todos os homens assim, né, que eles olharem outra. O senhor está na área da cultura, o senhor está na área da ciência, né? E eles terem essa oportunidade também de escutar seus pensamentos, né? As instruções, as orientações, é muito formidável. Tenho uma gratidão muito grande à sua pessoa, tá? Por essa atenção. Um homem aí, junto com o irmão dele, são homenageados no mundo inteiro e conhecidos no mundo inteiro, né? Como brasileiros aí se destacando, né? É uma honra grande e os homens, com certeza, vão interessar-se no que o senhor está informando, vão conversar com outros, né? Que eu acho que é isso que é o mais importante no momento, né? Minha gratidão, professor.
Eu deixo aí, caso o senhor queira complementar alguma coisa, né? Bom, Elizabeth, primeiramente, obrigado por esta oportunidade, né? E justamente eu estou aqui para dar esse quadro, né? De alguém que pode ter acesso a esse conhecimento, eu tenho certeza que vai agregar muito, né? Então, o nosso objetivo aqui de divulgar é para que mais pessoas fiquem sabendo dessa grande obra, né? Que está bem explicada nesse artigo que vai ficar online ali depois com a gravação, né? Então, muito obrigado, né? Um bom dia para todos. Foi uma satisfação. Eu tenho certeza que vai contribuir muito e já estamos em expectativas aí de novos estudos. Eu que tenho a agradecer, professor, né? Eu sei todas as trajetórias e as dificuldades, são tantos alunos, são tantos colegas, são tantas pesquisas, né? E distribuir seu tempo com a gente é um prêmio, né? Muito obrigada por isso. E um grande abraço a todos os homens, né? Nossos parabéns aí para os que estão conseguindo construir as áreas sociais, humanitárias, comunitárias, né? A gente precisa disso. As outras pessoas que não têm as mesmas chances que alguns têm, essas pessoas elas vão ser sempre gratas e vão sempre lembrar de quem estendeu a mão, quem, né, deu oportunidades para elas, enfim. Então, a história das pessoas vai reconhecer esses líderes que alguma coisa fizeram por eles, né? Não é só a história dos livros, não é só a história científica, não é? As pessoas, quando sendo ajudadas, elas vão sempre lembrar dessa pessoa heróica, né, que estendeu a mão, que compreendeu, que foi afável, que né, deu mais chances, mais oportunidades. Essa liderança humanitária, né, a história precisa contar muito aqui do Brasil. Né? E aí nós temos, ele tinha o conhecimento, mas ele repartiu esse conhecimento. Ele não guardou, botou num, né? Quer dizer, é repartir, né? Eu acho que repartir o conhecimento é tudo, certo? Oportunizar os outros no conhecimento é tudo também, né? Minha gratidão, professor, mais uma vez. Gente, um grande abraço. Até a próxima edição da nossa TV Espaço Homem.